Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Desmonte Subterrâneo. E nessa aula, a de número 6, nós vamos ver praticando os elementos do plano de fogo. Então, na aula passada, nós já vimos como se calculam esses elementos, e nessa aula, nós vamos praticar com esses elementos. Antes de mais nada, eu queria pedir a vocês, se não forem inscritos no canal, se inscrevam. Ajude o canal a crescer e ajude a mais e mais pessoas terem acesso a esse conhecimento. Vamos lá. Então, nessa aula, nós vamos ver praticando com os elementos do plano de fogo. A primeira coisa que nós vamos estar vendo aí é o quê? É o cálculo do V máximo, ou seja, do afastamento máximo que nós podemos considerar para a nossa frente larga. Então, considerando que a furação é de 2 polegadas, e isso equivale a 50,8 milímetros, nós vamos ter o V máximo, ou seja, 50,8 vezes 45, e vai nos dar um valor de 2.286 milímetros. Então, transformando isso aí em metros e arredondando, nós vamos ter aproximadamente 2,29 metros. Só que, como você se lembra, na aula passada, quem não assistiu, eu recomendo que assista a aula passada para poder entender o quê? As correções que nós vamos aplicar agora. Então, correções no desvio do afastamento máximo. Vamos lá. Se considerarmos 5 centímetros por metro de avanço, e sabendo que o avanço proposto para cada desmonte é de 5 metros, nós vamos ter o quê? 25 centímetros, ou seja, 5 vezes 5. Por ser início de obra, e aí, nesse caso, nós estamos considerando que é um início de obra, então nós vamos ter 5 vezes 10, ou seja, 50 centímetros. Somando esses valores, nós vamos obter o quê? 75 centímetros. E aí, o afastamento que nós calculamos com 2,29 metros, aplicando-se essa correção a ele, ele vai passar a ser de 1,54 metros. Por quê? 2,29 menos 0,75. Então, o afastamento a ser utilizado vai ser 1,54. Então, aplicando esse afastamento à sequência de furo a ser executada, nós vamos ter os seguintes valores. E aí vocês lembram que tem as correções do desvio, né? Então, para furos de pilão e furos abaixo do pilão, nós consideramos que é 80% do afastamento. Então, nesse caso aí, de furos de pilão e furos abaixo do pilão, nós vamos ter 1,54 vezes 0,8. Então, para o pilão, o afastamento será de 1,23 metros. Os furos laterais e furos de abóbora, a correção é de 90%, ou seja, 1,54 vezes 0,9 vai dar 1,39 metros. Então, no caso de furos laterais e furos de abóbora, o afastamento será 1,39. Furos de rebaixe, onde nós temos a correção aí de 0,75. Então, nesse caso, o afastamento entre esses furos será de 1,16 metros. E os demais furos é o afastamento normal calculado. Eu espero que não tenha ficado dúvida aí. Então, no caso de dúvida, com relação a todas essas correções que nós efetuamos, eu recomendo que vejam a aula anterior, se for o caso, comece o curso novamente, as aulas são um tempo assim. Eu procuro fazer aulas curtas para facilitar para todos vocês. Então, se for o caso, voltem ao início do curso aí, e principalmente a aula número 5, que é a aula anterior a essa, onde foi comentado sobre todas essas correções. E agora nós vamos calcular o quê? O espaçamento máximo. E aí, lembrando a vocês, na aula passada nós falamos que o espaçamento ele é 1,3 vezes o afastamento, ou seja, o afastamento já com a correção. Então, nós vamos ter, nesse caso aí, 1,3 vezes 1,54 e vamos ter
um espaçamento de 2 metros. Eu quero lembrar que sempre que a divisão dos espaços, ou seja, a divisão do espaçamento, não puder ser feita exatamente dentro dos valores acima, deve-se promover um rearranjo dos furos, sempre mantendo o espaçamento final menor que o espaçamento máximo. Ou seja, resumindo aí, eu fiz o meu cálculo, lancei os dados todos lá na minha planta e a divisão, de acordo com o que eu calculei, não dá exatamente. O que eu faço? Eu sempre vou reduzir, ou seja, eu vou fazer a correção a menos. Tá? Então, eu vou seguir essa fórmula que está aí embaixo. Ou seja, o espaçamento final, tá? Quando não puder ser igual ao calculado, ele deverá ser menor que o calculado para que o arranjo dos furos seja perfeito. E aí chegamos ao final dessa aula. Tá? A próxima aula nós vamos ter um assunto muito interessante também, que é a divisão desses furos no plano de fogo. Aguardo vocês até lá. Muito obrigado a todos que têm acompanhado. Por favor, divulguem, ajudem esse canal a crescer, se inscrevam e até a próxima.